fazer em época de crise? Algumas semanas atrás, 4 semanas atrás, eu dei uma mensagem de 2 Crônicas, capítulo 15, da vida de rei Asa. No verso 5 e verso 6, a Bíblia diz que não era perigoso sair de uma parte da cidade para outra e ir de uma cidade para outra. E as cidades estavam revoltadas e tinha lutas e guerras entre as cidades e entre as nações, porque Deus estava perturbando aquela região. Porque Deus estava perturbando aquela região. Porque eles tinham corrido atrás de todos os outros deuses e abandonado o Deus verdadeiro. Eles tinham colocado sua fé, você se lembra do Asa? Asa colocou sua fé num rei inimigo. Pegou todo o ouro da nação e a prata e pagou um rei inimigo para tentar protegê-lo, em vez de buscar aquele Deus que já havia protegido ele de uma forma estrondosa, tremenda, nos primeiros anos do seu reinado, mas ficou velho, perdeu a coragem e pegou toda a riqueza da nação, vocês estão entendendo? Pegou toda a riqueza da nação, para poder comprar força política. Quero ler para você algo que alguém me enviou hoje. Os pastores metem o pau na gente, mas os fiéis deles votam na gente. Nem na Bíblia a gente acredita, e eles votam em nós. Tudo por causa de um grão de arroz na mesa. Lula Inácio da Silva. Quem botou esse homem que nem em Deus acredita, que nem na Bíblia acredita, foram os cristãos, porque o Brasil é 98% cristão, 97% cristão, católicos e evangélicos. E sabe por que botaram? Botaram por promessa de arroz no prato. Um país que Deus abençoou, como nenhuma outra nação, um país que durante a crise de 2008 se safou, foi protegido porque é o país mais temente a Deus no planeta. Tem mais pessoas que acreditam no Senhor Jesus no Brasil do que outro país qualquer do mundo. Mas na hora do pega, eles preferem trocar Deus por R$2 por um pão do que confiar no Senhor. É o mesmo pecado do rei Asa. E Deus agora decidiu perturbar o Brasil. Com essa crise política, com essa crise financeira, e a crise financeira leva à crise na família. Ontem eu conversei com uma família que está se acabando. Por quê? Porque enquanto tinha o dinheiro ajuda. O dinheiro não é tudo, mas ajuda. E quando você não tem nem dinheiro, aí a crise alcança a família, o emocional, as entidades. O Brasil hoje é campeão o segundo maior país corrupto do mundo, é o terceiro mais violento. É o país, é um dos top 5 da perversidade sexual, da família desestruturada, drogas. E é o país mais cristão. Está alguma coisa errada. O problema é que, na época das vacas gordas, os cristãos, ou seja, o Brasil, se distanciou de Deus, e Deus trouxe crise para o Brasil. Deus está perturbando porque Ele quer que a gente volte para os seus caminhos. Ele quer que acabe essa corrupção. Ele quer que acabe essa violência, essa morte, esse sangue que se derrama em nossas ruas, todas as noites, todos os dias, todas as horas.
A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 11, que Deus detesta onde sangue inocente é derramado. E Deus vai cobrar da nação, onde isso não é punido severamente. Deus detesta a corrupção, as medidas falsas. Você diz, mas pastor, eu não sou assim. Pois é, exatamente com você que eu quero falar. Elias não era assim. E por isso Deus nos deu esse lindo texto, que em 2 lugares do Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus colocou essas coisas para nós entendermos os princípios e podermos viver na nossa atualidade, por esses princípios de Deus que são eternos. No verso 4 ele diz assim: ordenei os meus corvos, ordenei os corvos. Deus já tem um plano para você. Você está passando por crise, você está desempregado, sua família está passando por crise. Deus já ordenou os corvos. Deus já tem um plano para você. Deus já sabe do seu dilema. Deus já sabe até onde vai chegar o seu dilema. E Deus já planejou os corvos que vão levar seu pão e sua carne, e aonde você vai pegar a sua água. Deus tem cuidado de você. Jesus reiterou isso no livro de Mateus. Ele diz: Deus sabe que você tem o que você tem de necessidade na sua roupa, na sua comida. Já ordenou como isso vai resolver. E é isso que Deus quer que você tenha. Ele quer que você entenda que Ele já sabe a solução do seu problema. Ele já ordenou os corvos. Os corvos não chegaram ainda. Mais tarde Ele ordena a viúva. A viúva ainda nem sabe que ela vai ser a solução do seu problema, mas Deus já ordenou. Agora, interessante que Deus aqui no meio da crise, Ele não mandou uma garça real, Ele não mandou uma águia real. Não era mais bonito Deus ter mandado uma águia, né? Não, Ele mandou o quê? Urubu, né? Corvo. Mandou o corvo trazer, e trouxe o quê? Não trouxe lasanha. Ele trouxe pão e carne. Olha só o que Deus quer ensinar conosco, para nós. Deus quer ensinar na época da crise. O apóstolo Paulo diz: você precisa se contentar com aquilo que Deus te dá. E talvez por algum tempo você não vai comer lasanha, você não vai comer hambúrguer da McDonald's, você vai comer pão e carne. Nem verdura, nem fruta, pão e carne. E ele diz: contente-se com isso. Isso aqui é a forma que Deus escolheu para você. Você vai passar. Porque muitos de nós acostumamos nas vacas gordas, né, a ter abundância. Tanta abundância que eu passava nas ruas e eu via mamoeiro cheio de mamão, os passarinhos bicando ali o mamão, e ninguém nem se preocupa. É uma fartura danada, a gente nem se preocupa. Na minha infância era tanta escassez aqui em Manaus. Era tanta escassez em Manaus que, olha, não ficava mamão não. Quando estava de vez, a gente já pulava o muro e já pegava, né? Banana, nem pensar. A gente só comia banana verde, porque se esperasse amadurecer, já tinha levado. Alguém já tinha roubado, né? Você não colocava eu noto assim a diferença. Você não colocava as suas roupas num varal porque as pessoas roubavam. Hoje você passa em toda a parte de Manaus, nós estamos vacas gordas, nós tivemos vacas gordas, a gente acostumou, está todo mundo de carro, os jovens estão todo mundo de carro, um carrão, assim, não é seu, do Bradesco, mas você está lá com o seu carrão, é. E agora chegou a crise, o que fazer? Você precisa entender, primeira coisa, Deus vai fazer você fazer um downsize. Sabe o que é downsize? O upgrade. O downsize é o oposto do upgrade. Upgrade e downsize. Aqui é downsize. Você vai diminuir, você tem que acostumar, você tem que entender isso aí. Você vai precisar. Você está em crise, você tem que diminuir. Você vivia com 5.000 e agora você só recebe 2. Aprenda a viver com 2.000 e rápido. Tire de cima de si toda a dívida. Primeiro, Deus no livro de Romanos, capítulo 13, verso 8. 13:8, diz assim: não deva nada a ninguém senão o amor, porque o amor não falta. Deus dá mais amor, você ama as pessoas, Deus ama mais, e você sempre tem abundância de amor, isso aí não vai faltar. Então você pode dever amor, porque não vai faltar para pagar.
Mas não deva nada a ninguém. Hoje não é hora de você estar em dívida. Você nem pensar em comprar um carro agora. Você está doido, é? Nem pensar em usar o seu cartão de crédito para comprar coisas. Você está pagando 400% no seu cartão. Tudo que você não pagar no final do mês. 400%, gente. Não entre no seu cartão. Isso não é a vontade de Deus. Você tá usando o dinheiro que Deus te deu, essa força, essa energia, você está jogando fora. Você está comprando algo de R$1.000 por 5.000, algo de 100 por 500. Deus condena esses bancos que fazem esse tipo de extorsão, esse tipo de roubo. Deus condena o país cujos banqueiros fazem isso. A Bíblia diz isso. Mas isso é problema deles, mas eu não preciso ser vítima disso. Eu posso viver dentro daquilo que Deus tem me dado. E se Deus me deu R$1.500, é com R$1.500 que eu vou viver. Alguém diz, mas eu não posso. Como é que você não pode? Tem pessoas que vivem. Você não pode viver com R$1.500 e ter um carro, talvez. Você não pode viver com R$1.500, mas você pode ter o busão. E o busão é melhor do que carro, porque fura um pneu, você sai fora, deixa o motorista cuidar, a empresa cuidar. Você parece até um doutor. Você só tem que andar apertado às vezes, mas se você escolher a hora. Quebra o motor, problema da empresa, você sai, manda outro, por favor. Então talvez é a hora que nós vamos ter que fazer isso. E Deus está ensinando isso aqui. Às vezes nós temos na época da crise, nós vamos reduzir. Deus quer que você reduza. Porque às vezes nós acostumamos com um nível muito alto. E agora está na hora de baixarmos esse nível. Na época das vacas gordas, Deus ensina que sempre Ele te dá vacas gordas, as épocas das colheitas grandiosas, para você poupar para o dia da seca. Ele ensina isso na Bíblia. Ele até a percentagem que você deve poupar, Ele dá isso. Ele ensina isso. Mas nós poupamos. Quando eu recebi aquele aumento, aí eu pensei assim, cara, agora eu vou comprar o carro do ano, olha. Eu ia comprar um carro velho de 5 anos, de 10 anos, mas agora com esse aumento que minha empresa me deu, cara, eu posso pagar a prestação. E você assinou seu nome, se escravizou ao credor. Você não obedeceu a Deus na época das vacas gordas. E por isso quando a crise vem, ela te pega pior. Mas agora pelo menos você tem que resolver essa questão, você que está passando por crise, da forma de Deus e não pelas suas próprias cabeças. Você se lembra do marido da Noemi, do livro de Ruth? Você se lembra o que ele fez? Aí ele pegou e falou assim, eu vou fugir dessa crise, eu vou me mandar para outro país. E adiantou? Adiantou? Não, porque Deus tinha trazido essa crise para corrigir ele e seus filhos e sua família. E ele fugiu, como Jonas fugiu. E ele fugiu, o que aconteceu? Ele foi morrer lá e perdeu os 2 filhos também. Então, na época da crise, nós temos que parar e dizer o que Deus quer de mim. Deus, como é que você quer que eu viva? Onde é que eu tenho que cortar? Talvez hoje você faz 3 refeições, eu acho que Elias fazia 3 refeições. E ele passou, Deus disse, não, vai ser 2 refeições, uma de manhã e uma à noite. Talvez você vai diminuir suas refeições, talvez você vai diminuir, talvez não tenha mais iogurte. Mamãe, eu quero. Filho, nós vamos viver dentro da nossa capacidade. Eu trabalho com muitas pessoas, né, que tem aluguéis, etc, etc. Eu me admiro que às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, mas está lá com cabo, está com videogame. Aí Deus permite a crise. Deus permite a crise para cilindrar, para melhorar, para a gente se tornar uma pessoa, né, mais eficiente, mais moderada, mais sensata. E eventualmente a crise pega até os melhores, pegou até Elias, mas não se esqueça que quando a crise chegou em Elias, que não tinha mais água lá no riacho, Deus já tinha um outro plano. Lá em Sareptá,
lá na casa da viúva, no segundo andar, no apartamento que ficava em cima da casa da viúva de Sareptá. E lá, o que ele recebeu? Água e pão. Diminuiu, piorou. Lá nos urubu ele tinha pelo menos carne, agora nem carne, pão. Talvez chegue a questão, a crise pode piorar e você pode baixar de lasanha, né, para fubá, de fubá só para banana. Mas Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Nós falamos outro dia, Deus tem anjos que ministram. Deus é dono dos corvos também, mas Deus tem anjos. Eu falei outro dia sobre anjos, deixa eu contar uma história. Logo no dia seguinte, daquilo que eu falei aqui, que Deus basta ele dizer para um anjo, sai daí. O cara está muito arretado, tira aí o anjo. Tira aí o... Pá! Aí você... Basta tirar, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos que ministram a favor dos filhos de Deus. O cara está se achando muita coisa, sai fora. E os anjos sempre estão procurando uma folga, e o diabo sempre está procurando um para devorar, né? O diabo também é um espírito doido para dar uma dentada. É o leão que ruge, pelo menos uma unhada. Deixa eu contar uma história. É porque tem pessoas que não acreditam em anjos. Gente, tem anjos lá na sua casa, a Bíblia diz hoje à noite, cercando. Sabe por quê? Porque Deus mandou eles cercarem a sua casa, para proteger. Só no céu você vai saber quantas vezes os assaltantes foram na sua casa e se assustaram. Como nós vemos histórias, e tem histórias modernas disso, se assustaram. E as pessoas, mas o que você viu? Eles veem horrores. Os anjos são aterrorizantes quando eles querem ser. Deixa eu contar a história. Estava na alvorada, com pressa para chegar numa hora marcada, com meu amigo, que se perdesse aquela hora, talvez a gente tivesse que ficar um mês. Eu não queria esse amigo na minha casa um mês. E a gente já estava um pouco atrasado, então eu não ia muito acelerado, mas eu ia normal, ia no carro da Penny, né? Aí ali na alvorada você sabe que tem muita rua, ninguém sabe quem tem a mão. E tem muito prédio na esquina, e você, para poder ver o trânsito no outro, você tem que passar um pouquinho para poder ver se vem carro, né? Aí eu botei a cara, pá! 35 km por hora a mulher vinha descendo uma ladeira lá. Com toda a fé que ali tinha mão, não tem sinalização nenhuma, né? Alvorada você tem que meter a cara, né? Não consegui engatar a ré, do jeito que ela vinha, 35 km por hora, bah! E eu só pensando, eu vou ficar com esse cara na minha casa um mês, né? Que meu carro acabou, não vou chegar no horário, vou marcar outro, como é que vai ser? Vai ser, uau! E ele pensando no meu carro, eu estava pensando era dele ficar na minha casa um mês. Aí o outro motorista que viu tudinho, né? A mulher puxou o carro dela e levou mais para baixo, a filha dela saiu, está meio brava, né? Sempre a culpa é do outro. Aí o motorista passou assim na frente e olhou para mim e disse: aí eu saí, olhei meu carro, nada, nem arranhão, 35 km na frente de um Honda, né? E o Honda não é forte assim não, te digo. Não faça isso só com profissionais. Você bateu a frente todinha, bateu assim, do lado do capô, assim, pá. E, vixe, então foi o carro dela que acabou, porque o meu está todo inteiro. Aí a filha dela saiu e falou assim: quando eu cheguei em casa, eu fui ver aonde é que o anjo tinha tocado no meu carro. Não saiu nem um arranhão, nem para um lado, nem outro. A mulher dei a mão, estendi a mão, pedi desculpa se fosse minha culpa. Ela foi embora. Em casa eu vi uma marca no plástico da Carlota, no plástico, onde o anjo teve que botar o calcanhar dele. Gente, o que Deus quer que você entenda é que Deus já tem um corvo, Ele já ordenou, Ele já tem uma viúva que Ele já ordenou. Por isso que no meio da crise você pode confiar no Senhor, como você não confiava nos dias das vacas gordas, que você confiava no governo. Todo mundo quer um emprego do governo,
né? O pessoal da Bolívia era assim também. Estude um pouquinho da história. Deus quer que você confie nele. E Deus traz crises porque Ele quer que você volte a confiar nele. Ele quer que esse país, que se diz cristão, aprenda e volte a confiar nele. Aí no verso, ele fala, né, você vai ter pão e água. Diminuiu um pouco. Agora, interessante que essa viúva diz, teu Deus. Quando ela primeiro conhece o Elias, ela chama de teu Deus, teu Deus. Ela não conhecia Deus. Ela tinha ouvido falar, mas ela não era teu Deus, não era meu Deus, teu Deus. E você vê o pessimismo dela, quando as pessoas não conhecem esse Deus, existe um pessimismo danado, as pessoas estão em desespero. Mas você que conhece Deus, você não precisa ter esse desespero. Deus já mandou um corvo, ainda não chegou, mas já mandou o corvo. Deus já mandou a viúva. Sim, não vai ser lasanha, mas vai ter pão. Talvez o café não tenha açúcar, mas vai ter café. Deus já mandou, Deus já tem um plano. Por que esse desespero? Deus então, veja só outra coisa interessante que nós precisamos parar para pensar. Às vezes nós como cristãos, que dizemos que confiamos em Deus, e nós cremos, né, e confiamos de certa forma, nós não entendemos o seguinte: quando é que Deus mais toca na sociedade e as pessoas são mais voltadas a se humilharem e voltarem a Deus e conhecerem Deus? Quando é? Nas vacas gordas ou vacas magras? Você entendeu? Vacas magras, Deus está em alta. Vacas gordas, Deus está em baixa. E Deus quer salvar o Brasil. Então, enquanto nós estamos nessa crise, às vezes a gente começa a se desesperar igual o mundo. Mas não, você não entende o plano de Deus. Deus, sabe o que Ele está mais preocupado? São com milhares e milhares de pessoas indo para o inferno. Através dessa violência, das drogas, da corrupção, da desgraça, sem ter a oportunidade do perdão dos seus pecados e o conhecimento da vida eterna. E Deus então, por amor ao Brasil, Ele vem e permite a crise. Dessa vez a crise pegou, e pegou beleza, e vai pegar, e vai continuar pegando. Por isso não é hora de você estar comprando terrenos, deixa cair o preço. Apartamentos que estavam em 200 mil estão em 100. Apartamento de 150 está em 75. E vão ficar mais barato. Veja só, Deus tem permitido isso porque Ele quer que o povo se salve. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos mais do que nunca aproveitar esse momento para fazer a obra de Deus, porque agora a coisa está madura. Porque o povo em crise, o povo em desespero, se voltam a Deus, são mais fáceis. Eles vêm, essa semana mesmo uma pessoa apareceu e disse assim, eu estou numa crise tão grande, que o meu psicólogo disse, procure uma igreja, e eu vim procurar essa igreja. Até os psicólogos estão indicando a igreja. Então, veja só como Deus, por mais que nós estamos sofrendo essa crise, Deus tem um outro plano, Deus está trabalhando aqui num outro plano, e por isso que você não precisa se desesperar, você não precisa entrar em pânico, porque Deus já mandou o corvo, Deus já mandou a viúva não sabe, o corvo ainda não chegou, mas Deus tem cuidado de você. Para que esse pânico? Você só precisa obedecer. Você só precisa obedecer. Quando há um desespero e as pessoas não têm Deus, eles só olham o que não tem, olham a falta de tudo. Mas a pessoa que conhece esse grande Deus, já experimentou a vida com Deus, na hora da crise, lembra o grande Deus que tem, é o que Asa esqueceu. A Asa, quando era jovem, lembrou, quando velho, acostumado com as vacas gordas, esqueceu do grande Deus que ele tinha. Não temas.
verso 13, ele diz para a viúva: não temas, não tenha medo. Diga para o seu vizinho: não tenha medo. Você tem Deus? Não tenha medo. Você não tem Deus? Se agregue a alguém que teme Deus, porque aí até a viúva foi abençoada em se agregar ao Elias, você viu? Eu me lembro de uma empresa em Manaus, a pessoa me falou depois, disse: olha, a gente contrata muitos crentes assim do âmago, daqueles fiéis mesmo, porque a gente descobriu que nossa empresa é mais abençoada quando eles estão. Teve uma outra empresa que veio aqui e disse: nós estamos começando uma empresa nova, a gente quer contratar só o pessoal dessa igreja aqui, porque a gente viu que esse pessoal é sério na sua fé, na sua honestidade, na sua ética de trabalho, e porque nós queremos que nossa empresa suceda. Deus então mandou Elias para a casa da viúva, mas Deus estava usando a viúva para sustentar Elias, mas Deus estava usando Elias para trazer salvação para a viúva. Aí a coisa começou, ela ficou melhor do que os outros estavam morrendo de fome, e ela estava ali com pãozinho todo dia, olha só, que bom, que bom. Aí Deus viu que ela não tinha entendido ainda. Não tinha entendido, ela ainda não tinha se convertido ao Senhor, ela estava só alegre e feliz com as bênçãos do Senhor. Ela estava na igreja, digamos assim, mas ainda não tinha entregue a vida ao Senhor, ela só estava curtindo as bênçãos. É esse monte de gente que encheu nossas igrejas porque descobriram que Deus abençoa, e as bênçãos, e as bênçãos, e as bênçãos, e as bênçãos algumas eram de Deus, sim, toda bênção vem de Deus, mas tinha muita bênção que era simplesmente do ciclo financeiro do Brasil, e as igrejas aproveitaram para pregar em cima disso, e agitar o pessoal, levantar as ofertas, mas Deus quer que o povo conheça Ele, e Deus então trouxe mais crise na vida dessa mulher. O filho morreu, e o Elias estava lá por perto e sobrou para ele, que a mulher veio para cima dele. Sempre quando as coisas vão bem, ninguém agradece a Deus, mas no dia que vai mal, é culpa de Deus. Você notou isso aí? Por que Deus fez isso com meu filho? Não foi não, foi o cara que meteu a bala. Entendeu? A Bíblia tem um versículo que diz assim: quando o homem apronta, e quando pega o troco, acusa Deus. Tradução Davi, né? Nova Davi Internacional, né? Acusa a Deus, e essa mulher estava nessa, a primeira reação: por que Deus fez isso? Agora Elias começou a se desesperar, né? Agora se viu em maus lençóis, e então Elias então correu e consultou Deus, e foi lá, e olha só aqui essa parte que eu quero que você ouça bem, ouça bem, ouça bem. Deus às vezes traz crise na sua vida. Sim, você já é fiel, você está servindo a Deus, você está legal com Deus, mas Deus quer chamar você para orar mais um pouco. E Elias então, de repente, se pôs a orar. A crise faz até o cristão ser um cristão melhor. A gente passa a orar mais, se dedicar mais e procurar mais a Deus. Você notou isso aí? Quando a gente adoece, a gente começa a orar mais. Você notou isso aí? Quando o dinheiro vai embora, a gente começa a orar mais. Quando a gente está... Eu me lembro de uma jovem que ela ouviu a mensagem lá numa noite jovem, na minha igreja, né, lá na Tabernáculo, muitos anos atrás. Mas sabe assim, ela gostava muito da imoralidade dela. Ela e o namorado eram bastante imorais, eram da polícia. E aí uma noite ela disse que Deus tocou no coração que ela tinha que entregar a vida ao Senhor, que aquela noite era o dia D. Mas ela ficou pensando: cara, se eu entregar a vida para Deus, aí depois Deus não vai querer que eu fique transando com meu namorado e fazendo as perversidades, as imoralidades que eu faço, Deus entendeu que ela não entendeu. Deus entendeu que ela estava com o coração duro, e Deus disse: ela vai ser minha. Aí foram namorar lá naquele, como é aquele da Suframa, né? Aquela bola da Suframa. Cara, pegaram lá, botaram os dois na mala. Lá ela fez a decisão
ao lado de Cristo. Ela disse que ela orou como nunca antes e ainda evangelizou. Ela aceitou Cristo e já evangelizou o namorado, na mesma hora. Foi o curso de seminário mais rápido que já existiu. Por quê? Porque a crise nos faz orar, nos faz buscar Deus. Então, Deus permite isso na nossa vida. Deus permite essa crise no seu casamento. Porque às vezes, na época das vacas gordas, a gente fica um pouco acomodado. Eu sou assim, você é assim? Você é assim? Quantos são assim? Você fica meio desleixado, aí você está correndo atrás de tanta coisa, porque é tanta coisa, e você fica desleixado, aí Deus diz, sabe uma coisa? Você precisa orar. Aí vem a crise, aí a gente dobra o joelho, e a gente volta a orar. Deus no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, diz, Tiago era um homem como nós, cheio de depressões e tristezas, dificuldades, era um cara deprimido. Parece muito crente. Tem crente deprimido. Conhece crente deprimido? Você conhece? Tem de todo tipo. Tem bonito, feio, gordo, magro, deprimido, alegre. Faz parte da humanidade. Os crentes fazem parte da humanidade. Deus pegou de todo tipo de pessoa. Ele ama todo tipo. Você não tem que ser um extrovertido, um sanguíneo para ser filho de Deus. Não, Deus aceita também os coléricos, ruins, chato, os deprimidos, né? Deus tem salvação para todo mundo. E Deus então, ele vai e ele diz assim, olha só, Elias era um homem igual a nós. Ele estava pedindo até para Deus matá-lo. Ele queria morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais esse fogo, essa crise, esse marido, essa mulher, né? Quero morrer. E a Bíblia diz, mas olha só uma coisa, ele era justo. Ele buscava a Deus, ele queria ser correto, é isso que Deus quer. Não entende? Se você está deprimido, não tem problema, continua a seguir a Deus, procurar a Deus. Você está alegre, continue, a Bíblia diz, então também continue a procurar. Independente da sua personalidade, do jeito, do estado que você está, busque a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que quem busca a Deus de todo o coração, lá com o rei Asa, se lembra a mensagem? Ele será encontrado. Ele será encontrado por você. Ele se deixará encontrar por você. Ele quer ser encontrado por você. E a Bíblia diz, seja como Elias, que era um homem como nós, com todas essas perturbações e crises que nós temos, e altas e baixas emocionais, e ele orou e Deus ouviu. Orou de novo, Deus ouviu. Orou, Deus ressuscitou. Ele orou, Deus fez parar de chover. Orou de novo, fez chover de novo. E Deus quer que nós entendamos que Ele honra a oração daqueles que o buscam de todo o coração. Nessa hora de crise, é hora de nós dobrarmos nosso joelho e orarmos mais. Nós vamos encerrar nosso culto daqui a alguns minutos. Nós vamos encerrar nossa mensagem com algumas orações. Mas antes disso, vamos ver algumas dicas para essa época de crise que você precisa seguir. Primeiro, não contraia dívidas. Toda dívida que você tem, que você puder sair fora, saia. Se você vê a crise vindo em sua direção lá na sua empresa, primeira coisa, enquanto ainda tem um salário, resolva as pendências. E não contraia mais dívidas. Segundo, diminua desde já o nível da sua vida. Talvez aquelas coisas importadas que você gosta, não é hora. Você tem que diminuir o seu nível, você tem que começar a fazer uma pequena economia. Você tem que deixar de ser presunçoso e achar que você vai ter esse emprego para sempre. E muitas pessoas que trabalham no governo são presunçosos. Eles acham que o governo vai... esse governo pode falir. Você está entendendo isso aí? Você está entendendo isso aí? O governo da Bolívia faliu 20 anos atrás. E o pessoal que tinha estabilidade de emprego ficou todo sem emprego. Ou aceitaram redução de 95% do salário. O negócio foi feio lá. Não tinha mais emprego não. E aí começaram a privatizar as coisas.
Não tinha mais dinheiro para nada. Olha, nosso governo está sem dinheiro, gente. Então, não fique pensando que porque você passou no concurso, que agora eu estou acima da crise. Vá. Aí vai morrer seu filho. Entendeu? Agora o negócio está estável agora, né? Sim, aí morreu o filho. Não se estribe, não se apoie no que você acha aquele seu concurso. Deus sabe trazer crise na sua vida. Se esse é o problema que você agora você está confiando na sua estabilidade, Deus sabe exatamente como mexer em você. O que Deus quer é que a gente dobre o nosso joelho e vamos orar. Então, diminua o nível da sua vida agora. É hora de você diminuir. Nada de carro novo, nada tá, que você vai ficar pagando, né? Apartamento, não é hora de você comprar. Você tem dinheiro, vive, então pronto, compre. Sem dívida. Mas eu acho que ainda vai ficar melhor. É hora de você diminuir um pouco as suas despesas, já se prepare para isso. Se algumas pessoas tivessem feito isso um ano atrás, quando estavam com salários, você ainda estava razoável. Você não estaria devendo 5 meses de aluguel, 3, 4 meses de luz, 3, 4 meses de água. E Deus já tem um plano. E aceite o plano que Ele tem. Deus tem um plano. E aceite esse plano. Talvez Deus vai mandar um plano. Hoje eu conversei com a senhora. Deus tem um plano. Mas eu não quis esse plano. Aceite o plano. Deus mandou um plano. Aceite esse plano. E o plano de Deus às vezes é pão e água. Sorte é quando é pão, carne e água. Às vezes é só pão e água. Aí Deus mostra as duas coisas aqui. Mas não se esqueçam em tudo isso que Deus trabalha nas vidas mais quando estamos em crise. Deus está trabalhando nas vidas dos seus vizinhos, dos seus parentes, das outras pessoas do departamento. Ele está trabalhando agora nessa época de crise como nunca antes. Talvez as pessoas antes não te ouviam, mas agora vão te ouvir. Mas vai depender da sua reação correta também. A sua reação diante da crise é importante. Deus trabalha em vidas durante crise. Crise em alta, como é? Crise em alta, Deus em alta. Fartura, Deus em baixa. É assim. Então Deus está no momento que está trabalhando nas nossas vidas. O quinto fator aqui, olha o Deus que você tem. Você tem um grande Deus. Você talvez não tenha muita coisa, mas você tem um grande Deus. Talvez você tenha só material para fazer brigadeiro. Eu sei, eu estou vendo muitas pessoas, eu estou orando por você que está fazendo brigadeiro para sustentar. E tem mais, eu quero, você quer, olha, ontem veio uma pessoa aqui que ele disse que ele frequenta de vez em quando aparece aqui, ele diz, eu estou sem, meu carro está sem gasolina. Aí alguém disse, olha, fala lá com o pastor Davi, eu não sei quem me deu meu nome. Eu estou querendo pegar você, que eu nem sei. Sabe por quê? Porque a minha prioridade é para as pessoas da igreja, que são do âmago. Se você não é do âmago, então primeiro Deus quer consertar você. Talvez você tenha que passar fome mesmo, tem que ir a pé. Você devia estar dentro da igreja. A Bíblia nos manda amarmos uns aos outros. Essa é a nossa prioridade. Nós temos que cuidar uns dos outros. Durante esse período de crise, nós vamos cuidar dos outros. Eu sei que isso está acontecendo. Hoje uma pessoa me disse, olha, essa pessoa vai comigo, leva-me, traz do médico. Eu estou ouvindo muitas histórias assim. É isso que Deus quer. Ele está dando a oportunidade de nós amarmos uns aos outros no meio dessa crise. E Ele dá mais para um. Por quê? Porque aí você pode ajudar aquele outro que está em crise. E assim o nome de Deus é bendito. Então nós precisamos ter sempre esse olho. Nós precisamos estar assim com o olho aberto para necessidades. Tem necessidade, vamos ajudar. O povo de Deus vai sobreviver bem. Olha o que Deus, o grande Deus que você tem, e não fica olhando o pouco que você não tem. Durante esse período também, veja só que Deus disse assim, todo dia, ela ia lá, aí estava mais um pouquinho de trigo.
Durante a época de crise, nós temos que viver dia a dia. Nós não podemos estar pensando lá no futuro. Nós vamos viver o dia. Terminou o dia hoje. Senhor, sobrevivi, não morri de fome. Senhor, hoje eu comi meu pão e tomei minha coca, água. Hoje eu tomei meu suquinho, comi um bife. Agradeça a Deus. Comece a valorizar esse dia a dia. E amanhã, a Bíblia diz, Jesus quando ensinou a orar, ele diz, o nosso pão hoje, nos dê hoje, nosso pão de hoje, nos dê hoje. Vamos viver no presente durante a crise. E nos alegrar todo fim de noite, que sobrevivemos mais um dia. Não esqueça aqui, primeiro do Senhor. Vá, pegue aquilo do Senhor, traga. Traga para mim, traga para o profeta. E você sabe que nós já falamos aqui, que dá para Deus, dá para aquela pessoa necessitada, você está dando para Deus. Dá para a obra do reino de Deus. Dá para sustentar a obra que está evangelizando. Tudo isso, são muitas formas de você dar para Deus. Mas não esqueça, primeiro de Deus. Você, poxa, eu não tenho nada, eu estou com muito pouco, eu estou com medo, não vou. Aí, se ela não tivesse dado primeiro para o profeta Elias, não teria para ela e para o filho. Não se esqueça disso. Deus vai testar seu coração. Deus quer ver se você vai continuar fiel, se você vai continuar vindo para a igreja. Um dia dessa pessoa assim, meu carro quebrou, eu não fui na igreja. Pois tinha que vir a pé, porque Deus viu isso. Eu não tinha dinheiro, aí eu não vim para a igreja. Tinha que vir a pé, Deus ia ver isso. Entendeu? Deus ia ver isso e Ele ia mandar o corvo lá com o pão, Ele ia mandar o transporte. E inclusive se alguém soubesse aqui, ia te levar para casa. Eu conheço. Nós nos conhecemos. Isso é papo furado, isso é pessoa que não está priorizando Deus. E Deus está vendo. Deus às vezes quer testar e ver quanto Ele vale na sua vida. E não seja reprovado nesse teste. Primeiro do Senhor. Primeiro do Senhor. Primeiro do Senhor. E finalmente não esqueça que durante esse período de crise, Deus converte os descrentes e chama o crente para orar mais. Deus converte o descrente e chama o crente para orar mais. Vamos baixar nossas cabeças. Você pode orar numa voz sussurrada, mesmo baixinho. Vamos orar pela vontade de Deus no nosso governo. Vamos orar por isso aí agora. Que Deus venha impor a sua mão. Se é para tirar a presidente ou não tirar, que a vontade dele seja feita. Nós queremos a vontade de Deus. Não é vontade de um partido ou de outro. E juntamente com essa oração, vamos pedir para Deus tirar essa corrupção terrível. Aliás, esse movimento que nós estamos vendo da corrupção ser punida, é um movimento de crentes, por sinal, se você não está sabendo disso. Todas essas pessoas envolvidas, são crentes realmente que estão colocando as suas vidas em perigo, arriscando as suas vidas, porque eles creem que Deus quer que esse país mude, que Deus não vai abençoar um país com tanta corrupção, com tanta roubalheira, com tanta violência. Ore por essas pessoas que Deus está levantando, os Daniéis, os Josés, que Deus está levantando aqui no nosso Brasil. Ore pela proteção deles, ore para Deus converter o coração dessas pessoas que nem acreditam nessa Bíblia, que ele passe a acreditar, porque agora é hora de crise. Como seria bom estes governantes crerem no Senhor Jesus. Temor ao Senhor exalta uma nação. Vamos orar pelos desempregados. Você conhece um desempregado? Ore por ele, por ela. Ore por aquela mãe que não sabe como criar o filho e sustentar porque ela está sozinha.
Se a pessoa desempregada estiver perto de você, coloque a sua mão, estenda a sua mão, bata, toque no ombro, para saber que você está orando por ele, por ela. Você está intercedendo. Ore agora pelas pessoas que estão fazendo brigadeiro, que estão fazendo docinho, que estão fazendo sanduíche, que estão fazendo todo tipo de coisa, estão com uma mesinha na frente da casa, na calçada, tentando ganhar o sustento para poder pagar a luz do mês. Ore para essas pessoas, para Deus abençoar, Deus mandar fregueses, Deus dar força ali. Vamos orar agora pela salvação do Brasil. Para que a obra de Deus que Ele está fazendo através dessa crise realmente mexa, que as pessoas se voltem a Deus, que deixem os seus pecados e se virem para Deus. Que os homens imorais deixem a sua imoralidade e vão sustentar suas esposas e seus filhos. Que as mulheres imorais venham buscar a ajuda do Senhor e consertem as suas famílias. As pessoas que estão viciadas em pornografia, que consertem isso. Ore pelo seu irmão. Semana eu vi muita desgraça por causa de pornografia. Vi uma família acabar. Uma crise tamanho de um bonde que se instalou. Ore para que Deus limpe isso. Ore pela salvação do Brasil. Ore pela salvação dos vizinhos, dos governantes, dos seus parentes. Que Deus use essa crise para devolver o coração do povo a Ele. A quem Ele tanto ama, que mandou seu Filho Jesus morrer na cruz. Que nessa época de Páscoa, o povo brasileiro se volte, não ao coelhinho, não ao chocolate, mas ao Senhor da ressurreição. E finalmente, ore pelos outros que estão aqui, seus irmãos, que durante essa crise, a sua confiança seja unicamente no Senhor Jesus.